Os deputados discutiram nessa noite a medida provisória que autoriza a criação de um fundo com recursos da compensação ambiental, pago por empresas que impactam o meio ambiente com obras. Nós vamos direto ao Salão Verde, de onde fala a repórter Dini Moraes. Tem mais informações. Dini, boa noite. Então, a obstrução funcionou e não foi possível aprovar nada, é isso? Boa noite, Keila. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, foram 4 horas de obstrução. E com isso, a medida provisória ela só foi discutida, mas no fim não foi votada. Para você ter uma ideia, não foi votado nem o texto principal da medida provisória. E já existem 7 pedidos, na verdade são 8, mas 2 tratam da mesma coisa. Então, na verdade, na prática, são 7 pedidos de partidos para que trechos sejam modificados. Então, o processo de votação em si será um processo longo e a gente não chegou nem na primeira votação. Na prática, o texto acabou ficando para semana que vem, não, perdão, amanhã, né, quarta-feira. Então, olha, o que diz essa medida provisória na prática? Ela, na prática, vai acabar facilitando o uso desses recursos da compensação ambiental. Lembrando que a compensação ambiental ela já existe já há 18 anos, só que hoje esse dinheiro que é pago por empresas que fazem empreendimentos que impactam o meio ambiente de alguma forma, esse dinheiro acaba parando no orçamento geral da União, no orçamento público. E do orçamento público acaba sendo redirecionado. O que esse fundo vai fazer na prática é tirar a burocracia aí dessa ida até o orçamento público e também fazer com que esses recursos não fiquem presos no orçamento geral da União, inclusive tirando eles do teto, aquele teto de gastos, né? Bom, foi uma discussão longa e a gente pode ver como isso aconteceu na reportagem. Depois de 1 mês e meio sem votações de medidas provisórias, 3 foram incluídas na pauta do plenário desta terça-feira. Logo veio a reclamação. Toda semana, nas terças-feiras à tarde, antes de começar a ordem do dia, antes de começar os trabalhos da semana, das matérias a serem votadas, tem a reunião do Colégio de Líderes, onde cada parlamentar, cada líder de cada partido tem a oportunidade de discutir a pauta, que vai ser debatida durante a semana e votada. E essa semana não teve a reunião do Colégio de Líderes. E de supetão, entrou na pauta 3 medidas provisórias. A pauta mudou de última hora. Então, nós não estamos vivendo uma normalidade nesse país. A chegada das MPs dividiu a oposição. Parte concordava em votar MPs. PT, PCdoB e PSOL mantiveram a obstrução deflagrada na semana passada. O que nós estamos discutindo aqui é um posicionamento político neste dia de hoje, que completa 2 anos de que uma quadrilha tomou de assalto o Palácio do Planalto e que completa 10 dias da prisão do ex-presidente Lula, de forma injusta, ilegal, inconstitucional, imoral. Nós não podemos silenciar diante do estado de exceção, de medidas de exceção, tanto do judiciário quanto do parlamento brasileiro. Por isso que a oposição marca obstrução como posição política. É uma medida provisória importante. Precisamos votar essa matéria e veja que estão fazendo um requerimento para votação nominal do requerimento de adiamento de votação. Quer dizer, é uma forma de continuar obstruindo as matérias de interesse para o país. A primeira da fila de votações foi a medida provisória 809, que autoriza o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a selecionar um banco público para criar e gerir um fundo com o dinheiro arrecadado com o que é pago de compensação ambiental, cerca de R$1 bilhão. Isso é uma forma de ficar fora do teto de gastos públicos. O texto ainda permite que ICMBio e IBAMA contratem sem concurso público por 3 anos. A nossa Constituição é clara quando diz que o serviço público só pode ser exercido por pessoa que tenha feito concurso público. E esta medida provisória traz um escárnio, dizendo que o governante vai poder indicar, sem concurso público, os agentes que prestam serviço no ICMBio. É necessário que nós votemos essa medida provisória
para poder destravar e fazer com que os investimentos sejam feitos de maneira adequada nessa compensação ambiental, que é extremamente importante para a proteção do nosso meio ambiente e do desenvolvimento sustentável no nosso país. Bom, essa medida provisória ainda facilita o licenciamento de áreas de preservação voltadas para turismo ecológico e educação ambiental. E como eu disse anteriormente, a medida provisória está prevista para ser votada amanhã. A gente falou da inclusão de 3 medidas provisórias na pauta, né? Essa da compensação ambiental, do Fundo da Compensação Ambiental é a primeira. A outra trata de incentivos fiscais para empresas de informática e comunicação. E a terceira de movimentação do PIS/PASEP. Com você, Keila. Dini, então a previsão de cadastro positivo ficou para depois, foi adiada, não há nenhuma expectativa ainda? Não, há expectativa sim, está na pauta de amanhã também. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.